Jornal da Guará. Oferecimento Potiguar. Parceria com você. Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 28 de janeiro, finalizando aqui mais uma semana de muito trabalho e informação. Acesse portalguará.com, fique por dentro de tudo. Dia Nacional de Mobilização de Combate ao Trabalho Escravo. O Maranhão ainda figura entre os estados com número maiores de casos em zona rural e urbana. Secretaria Municipal de Educação de São Luís adia início do ano letivo da rede de ensino. Sindicato dos Rodoviários, em reunião sobre o acordo coletivo de trabalho, sinaliza insatisfação com a classe patronal. Chuva na capital reacende a preocupação com os casarões do Centro Histórico de São Luís. Mudanças no governo. Márcio Neiser sai da Secretaria de Desenvolvimento Social e retoma lugar na Assembleia. E ainda, Universidade Estadual realiza pesquisa sobre coronavírus nos bairros da capital. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Hoje a nossa edição começa trazendo mais uma vez o assunto trabalho escravo. Parece algo fora do nosso cotidiano, porém o Maranhão ainda segue com esta marca negativa. Neste dia 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Um levantamento feito no período de 25 anos, foram mais de 55 mil trabalhadores libertados de situações análogas à escravidão em áreas rurais e urbanas. De 1995 até 2020, mais de 55 mil trabalhadores foram libertados de situações análogas à de escravidão em atividades nas zonas rural e urbana do Brasil. O trabalho escravo é uma grave violação de direitos humanos que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade. Hoje, é um crime expresso no artigo 149 do Código Penal, mas não o suficiente para impedir que casos ainda aconteçam país afora. O trabalho escravo nunca desapareceu da sociedade brasileira, ele foi ganhando outras formas, mas ele sempre esteve presente na sociedade brasileira e nas últimas décadas nasce um movimento no Brasil de denúncia do trabalho escravo, um movimento que é puxado por organizações da sociedade civil, como a Comissão Pastoral da Terra, vinculada à Igreja Católica, mas também a ação de servidores públicos, ligado ao antigo Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho também. No chamado trabalho escravo contemporâneo, a origem geralmente está na carência de trabalho que a pessoa tem, levando ela a aceitar propostas sem muita clareza. É a chamada precisão que leva a topar o trabalho sem conhecer as condições. E o que ocorre é que há uma rede de aliciadores no Brasil com promessas que não são cumpridas. Aqui mesmo no Maranhão nós temos procurado mapear essas rotas de aliciamento do trabalho escravo e nós identificamos hoje no nosso estado 40 municípios onde se localiza o maior número de pessoas resgatadas de trabalho escravo e que indicam a existência de rotas de aliciamento. No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo são homens, geralmente porque as atividades exigem força física. Por outro lado, as mulheres são preferidas no setor têxtil e em atividades domésticas. Culturalmente, as pessoas tendem a acreditar que situações análogas ao trabalho escravo acontecem apenas em regiões bem distantes, isoladas, para dificultar o acesso da fiscalização. Isso é um engano, pois nesses tempos modernos é possível encontrar esse tipo de situação até mesmo na capital do estado. É possível, houve casos de nós resgatarmos trabalhadores submetidos ao trabalho análogo em trabalho escravo aqui dentro da ilha, inclusive ligado à área da construção civil e outras áreas. E isso numa ação que envolveu o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Militar e outras organizações. Mas eu diria um outro dado, que é grave, e que todos nós temos que ficar atentos e nós temos que denunciar, que é o trabalho infantil, submetido às condições análogas de escravo. Nesta sexta-feira é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O secretário explica como o Estado vem confrontando este mal.
A SEDPOP ela mantém hoje um plano estadual de combate ao trabalho escravo, um programa estadual de combate ao trabalho escravo. A COETRAI, que é a Comissão Estadual de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Escravo, coordenou um trabalho extraordinário nesse último ano, de organização de um plano estadual de combate ao trabalho escravo, que envolve diversas instituições da área de pesquisa, movimento social, instituições públicas, de enfrentamento do trabalho escravo no Maranhão. E também a SEDPOP tem apoiado organizações da sociedade civil no que se refere a ações de acolhimento daquelas pessoas resgatadas. Bem, o retorno das aulas da Rede Municipal de São Luís foram adiadas. Segundo nota divulgada em redes sociais, a Secretaria Municipal de Educação adiou para 22 de fevereiro a retomada do ano letivo deste ano. A justificativa apresentada foi por conta do aumento de casos da Covid-19 e outras síndromes gripais. Segundo a nota, a decisão foi tomada após reunião com o Sindicato dos Professores, o Sindeducação, Ministério Público do Maranhão. O quesito segurança da comunidade escolar foi levado em consideração. Vale destacar que a população adulta aqui na capital, em sua grande maioria, está vacinada contra a Covid-19. Alguns já estão até com a terceira dose do imunizante. A campanha de vacinação para crianças ainda segue aberta. O uso de máscara também é um item quase que obrigatório. Por que mesmo prejudicar ainda mais o ensino público municipal? A situação estrutural das escolas seria também um motivo agravante para impedir esse retorno? E olha, o Sindicato dos Rodoviários emitiu um comunicado à imprensa sobre uma insatisfação da categoria com os empresários do transporte público. Mais uma rodada de reunião foi realizada para tratar sobre a Convenção Coletiva de Trabalho de 2022, além do sindicato e empresários, integrantes da MOB e o vereador Álvaro Pires, que é relator da CPI do transporte na Câmara, esteve presente. Segundo a nota apresentada, não tiveram avanços nas negociações e o sindicato vai convocar uma Assembleia Geral. É possível que na semana que vem o sindicato já tenha aí um resultado dessa Assembleia Geral. Vamos seguir falando agora da chuva que caiu mais uma vez nessa madrugada, mais um dia de hoje com tempo nublado, pancadas de chuva pela cidade. E para São Luís, que é patrimônio histórico mundial, requer maior cuidado e atenção. Algumas casas antigas estão sofrendo com a ação natural do tempo e com isso aumenta o perigo da nossa história se acabar com possíveis destruições. A batida no azulejo é devolvida com um som oco de uma parede que está prestes a perder parte da sua bela aparência. Aparência já desgastada, arranhada, mutilada. Este casarão fica na rua 14 de julho, dentro da área de tombamento do Patrimônio Histórico e Artístico de São Luís. Ele é um que se soma a outros tantos que carecem de cuidados para não ruir de vez. Como este outro casarão, localizado na Rua da Palma, que tem blocos de pedra-sabão nos cantos do prédio. Algumas destas pedras estão se soltando, representando um risco a quem passa por perto. O início do período chuvoso acaba por alarmar ainda mais para esta situação de degradação. Isso porque a água da chuva infiltra nas paredes dos casarões, que têm reboco e massa de rejunte feita de barro. Sobre esta situação, conversamos com a presidente da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico de São Luís, Cátia Bogeia. Ela, que já foi superintendente do IFAM no Maranhão e presidente nacional do órgão federal, lembra que mais da metade destes casarões pertence a particulares. Esse centro histórico ele é composto de cerca de 4.800 imóveis e 80% desses imóveis é de propriedade privada. Portanto, nesse período de chuvas, não só o centro histórico, mas as pessoas que têm as suas casas que são impactadas, né? A gente tem que fazer todo aquele trabalho de conservação, revisar o telhado, ver como é que estão nossas calhas, ver se a pintura está direitinho. Então, a mesma coisa acontece com o centro histórico. A gente espera a colaboração dos proprietários desses imóveis para que mantenham os seus imóveis, que é um patrimônio não só estadual ou brasileiro, mas é um patrimônio mundial, que mantenha esses imóveis conservados em boas condições. Aqueles que não o fazem, os órgãos como o IFAM, como o Departamento de Patrimônio Histórico do Estado, que tem o poder de polícia administrativa, eles multam, notificam e, inclusive, levam a ação judicialmente. Em anos anteriores,
A chegada das chuvas preocupava bem mais. Isso porque o número de casarões que estavam em situação de risco de desabamento era bem maior. A atuação do poder público nas 3 esferas tem contribuído para reduzir o número de prédios em ruínas. Só nesta esquina da Rua da Palma com a Rua 14 de Julho, a mesma onde fica o casarão com a azulejaria em risco de cair, existem 3 prédios em recuperação. 2 deles sob a responsabilidade do Estado e o terceiro com obras do governo federal. Olha, o Corpo de Bombeiros, eles fazem todo ano o levantamento dos riscos da área do tombamento federal, tombamento estadual e a área declarada pela Unesco Patrimônio Mundial. E a gente percebe pelos números deles que nós avançamos muito. E isso é possível ver a olhos vistos quando você circula pelo centro histórico, a quantidade de imóveis que foram recuperados, tanto pelo governo federal, através do IFAM, como o governo estadual, com o projeto Nosso Centro, e a prefeitura também, como agora a gente está gravando aqui em frente ao Mercado das Tulhas, que está sendo recuperado numa ação da prefeitura com parceiros no projeto Canteiro Escola. Assim como trabalham para revitalizar as edificações, Estado e União podem acionar judicialmente os proprietários dos prédios particulares, para que eles tomem providências. O problema é que esse é um processo muito burocrático. Os órgãos ainda são burocráticos e lentos, tanto a Justiça quanto os órgãos de prefeitura, governo estadual e governo federal, que tem que seguir todos os trâmites. Por exemplo, uma arrecadação de um imóvel porque ele está abandonado há vários anos, é uma coisa que demora um tempo, né? Porque envolve todo o processo burocrático. Então, a gente ainda não tem esses instrumentos que sejam mais ágeis, mais rápidos para intervir numa questão como essa. O município não tem esse mesmo poder, mas um comitê foi montado para monitorar toda a cidade durante este período chuvoso. E isso inclui o Centro Histórico de São Luís. Vamos ao próximo bloco. Na volta, o destaque é a política. Como funciona a federação partidária entre o PSDB e o Cidadania? Eu volto já. Jornal da Guará de volta e com assuntos da política. Ontem, a direção nacional do PSDB aprovou o entendimento com o Partido Cidadania 23 para a federação partidária. E como fica o trabalho de campanha nos estados? Aqui no Maranhão, vamos conversar com o presidente estadual do Partido Cidadania 23, Eliel Gama. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Essa decisão havia essa conversa, essa decisão já foi estipulada ontem, mas o que o partido aqui no Maranhão tem esse entendimento? Qual é a compreensão que tem dessa união, essa federação, que é um novo método entre os partidos? Boa noite, Hugo. O Partido Cidadania é um partido que vem já há anos dialogando com o PSDB, né? Já foram inúmeras campanhas que foram defendidas na mesma plataforma. A federação é consequência também disso, desse alinhamento histórico que se tem com o PSDB. Evidentemente que o nosso partido tem autonomia e essa ainda não é uma decisão definitiva. O partido discute também com outras alas, com outras siglas, né? Há a possibilidade também do partido sair só, né? Então não há um fechamento dessa questão. Quais seriam esses outros partidos que conversariam aí também com o Cidadania e o PSDB? O partido está fora da polarização. Então todos os partidos que estão no centro, o partido tem aberto diálogo praticamente. Os principais são o Podemos, o PDT, são partidos que têm havido um certo diálogo. E o PSDB. Bom, esse diálogo nacional, ele sempre reverbera nos estados. O senhor, como presidente da sigla aqui no estado, já se posicionou para as eleições, os pré-candidatos. Por exemplo, ao governo do estado do Maranhão, o partido aqui mencionou que apoia o pré-candidato Carlos Brandão, que é vice-governador do estado. Permanece ainda esse apoio ao Brandão? Sim, o nosso diálogo com o PSDB, ele acontece simultaneamente com a Nacional. A Nacional trava um diálogo, mas interage também com os estados. Em relação ao vice-governador Carlos Brandão,
nós tomamos essa posição dentro do nosso colegiado, dentro dos nossos dirigentes, ouvindo a militância, e o posicionamento foi a partir daí, na compreensão desse discurso nacional, embora que agora há uma possibilidade do vice-governador migrar para uma outra sigla. Ele saindo da sigla, há um embaraço nesse apoio? Hugo, com certeza há. Nós não temos nenhuma segurança do que significa essa federação agora, nesses 2 meses, em virtude de que é uma discussão muito ampla, muito vasta. O que nós temos é que seguir aqui o nosso propósito político. Nós defendemos o vice-governador, defendemos também a candidatura do atual governador Flávio Dino ao Senado. Bom, falando em Senado, o partido tem a senadora Elisiane Gama, qual é sua irmã, seus pais fazem parte do mesmo partido, e ela já se posicionou desde muito tempo, apoiando o pré-candidato, o Everton. Ela, dentro da sigla, há um embaraço, há um desentendimento quanto a isso, ou é algo natural dentro de qualquer sigla? Bom, o que nós do partido queremos é a unidade política do nosso campo. O senador Everton é um grande candidato, um grande líder, comanda uma grande sigla no Brasil, aqui no estado do Maranhão. O nosso interesse é a unidade política do campo. Mas o nosso partido discutiu pensando a eleição de 2022. A senadora Elisiane é a grande líder do partido, é vice-presidente nacional do partido. Nós respeitamos muito o posicionamento dela, mas o posicionamento local é em virtude de que há um grupo de pré-candidatos que irão disputar a eleição. E esses pré-candidatos, eles entendem que a melhor forma de disputar seria no alinhamento ao vice-governador. Bom, presidente, hoje à noite acontece um encontro do partido. De que forma o partido vai discutir? O que vai ser deliberado nessa reunião entre os que fazem parte? Bom, o nosso partido, inclusive, agora completa 30 anos, né? Do PPS e Cidadania. Bom, esse congresso hoje é discutindo a eleição de 2022. Nós vamos criar um grupo de trabalho que vai estar discutindo propostas para as eleições de 2022. Também vamos estar organizando melhor as pré-candidaturas que irão disputar a eleição. E o foco maior é a eleição desse novo diretório para os próximos 4 anos. Bom, Eliel Gama, presidente estadual do Cidadania 23, nosso muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Guará. Uma ótima noite. Muito obrigado. Bom, e a gente segue aqui falando agora sobre o começo da mudança na administração estadual. Márcio Neiser deixou o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Ele, que é deputado estadual, estava licenciado do cargo, logo que venceu as eleições, foi convidado para assumir a pasta. Márcio Neiser, que é do PDT, chegou a afirmar que não é uma saída do governo sob punição em apoiar a candidatura de Everton Rocha, mas sim porque já na semana que vem os trabalhos na Assembleia Legislativa serão retomados. Quem deve assumir a pasta temporariamente é Larissa Abdala, que também é do mesmo partido, o PDT. E seguimos agora falando sobre uma pesquisa na Universidade Estadual do Maranhão que analisou fatores ligados à distribuição de casos de Covid em bairros de São Luís. Os pesquisadores monitoram os casos confirmados de Covid desde o início da pandemia, até que no mês de março de 2020, um questionamento provocou o grupo a iniciar uma pesquisa. Por que alguns bairros notificam mais casos de Covid do que outros? Nós estamos acompanhando os casos confirmados em São Luís e em todo o estado desde março de 2020. Então, o nosso objetivo é estar sempre espacializando e monitorando os casos confirmados, né? A partir de maio, começou a surgir alguns questionamentos, de quais os bairros e por que esses bairros apresentam mais casos notificados do que outros, mesmo sabendo que o número de subnotificação é muito alto. A pesquisa, que ainda não foi concluída, leva em consideração o referencial bibliográfico de cada bairro, os mais populosos, os mais movimentados e os que concentram muitos comércios, além da infraestrutura viária e do trajeto das pessoas que fazem uso do transporte público. A primeira parte do trabalho mostra
que algumas linhas transportam de 7 a 10 mil passageiros por dia. O que a gente está dizendo é que aí a segunda parte da pesquisa é como as pessoas circulam, né? Como as pessoas circulam. Então, nós temos um percentual significativo de trabalhadores e estudantes que circulam de transporte público coletivo. É isso? E aí a gente verificar como essas pessoas estão circulando, verificando quais são os maiores pontos de circulação dessas pessoas. A pesquisa não mapeia o número de casos de Covid e ainda não afirma que terminais de integração e transporte público são os locais onde se tem mais transmissão do vírus. Na verdade, a pesquisa aponta onde existe maior concentração de pessoas, e isso pode ser uma ferramenta no desenvolvimento de políticas públicas no combate e prevenção do vírus. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje o uso e a comercialização aqui no Brasil de autotestes para a detecção da Covid-19. Essa aprovação ocorre após o envio de informações pelo Ministério da Saúde ao pedido da Anvisa, que solicitou esclarecimentos a respeito da inclusão do autoteste nas políticas públicas de testagem para coronavírus e também sobre o registro de casos positivos. Com essa aprovação, a agência vai publicar uma resolução com os requisitos necessários para que as empresas interessadas em vender os autotestes em farmácias peçam registro dos produtos. Isso quer dizer que os autotestes não devem estar disponíveis de imediato ao público final, pois para que cheguem às farmácias, cada produto de cada fabricante ou importador deve ainda ser aprovado individualmente pela Anvisa após uma análise ampla de documentação. Hora do nosso intervalo. Na volta vamos falar aqui sobre novidades para o setor marítimo na capital. Eu volto já. A previsão é que a partir da madrugada de amanhã, a pré-mar estará medindo 5,5 metros. Às 10 horas e 26 minutos, a baixa-mar estará com 0,9 centímetros. Às 16 horas e 36 minutos, a pré-mar estará com 5,8 metros. E às 23 horas e 3 minutos, a baixa-mar estará com 0,5 centímetros. De volta aí após ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal aqui no Maranhão concedeu uma liminar determinando que o Estado não conceda qualquer processo de licenciamento ambiental ou renovação de licenças para a operação da empresa JIA Mineração Limitada. Essa medida se baseia em atividade de extração de minério irregular realizada no município de Centro Novo do Maranhão. Segundo o Ministério Público Federal, essa empresa ocupou área situada na região da Amazônia Legal com o intuito de explorar ouro de forma indevida. Vamos falar de saúde? Muito se falava sobre os números de pessoas obesas nos Estados Unidos, mas agora a situação ficou grave aqui no Brasil. Pesquisas realizadas apontam que até 2030, a prevalência de excesso de peso pode chegar a mais da metade da população brasileira. A quantidade de pessoas obesas no Brasil cresce de forma mais acelerada que a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E essa notícia deixou de ser novidade desde 2019. Mais de 1/5 da população brasileira é obesa. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico mostra que no Brasil a prevalência do excesso de peso aumentou de 42,6% em 2006 para 55,4% em 2019. Já a obesidade saltou de 11,8% para 20,3% no mesmo período. Agora temos mais uma projeção com dados alarmantes. Dados levantados do estudo A Epidemia de Obesidade e as Causas, Custos e Sobrecargas do SUS mostram como poderão estar os brasileiros daqui a 8 anos. Em 2030, a prevalência de excesso de peso pode chegar a 68%, ou seja, 7 em cada 10 pessoas, e a de obesidade a 26%, ou 1 a cada 4 pessoas. A gente sabe que hoje
se tem muitas doenças que se predispõem, né, às doenças crônicas não transmissíveis através de um estado de obesidade. Então, se a gente está diante de um dado que mostra que daqui a 8 anos haverá esse acréscimo de pacientes sobrepesos ou em obesidade, imagina o quanto de doenças a mais teremos, né? De quanto mais pacientes com quadros de diabetes, hipertensão, infarto, porque sabemos que esse estado de sobrepeso ou obesidade predispõe a diversas doenças, entre elas essas que eu acabei de citar. O acúmulo excessivo de gordura corporal está associado com o aumento no risco de mais de 30 doenças em maior ou menor grau. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Você viu aí uma matéria tratando sobre saúde. Comece aí a fazer sua atividade nesse final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Descanse e a gente se vê. Tchau.